Boa noite, seja bem-vindo em mais um encontro nosso do 7 a 7. Nesta noite nós vamos concluir essa semana estudando sobre a missão da igreja a partir dos comissionamentos dados por Cristo à igreja, ou seja, as incumbências, os encargos, aquelas tarefas que Deus disse, essa é a competência de vocês. A nossa missão é obedecer a estas ordens, estudando aquela que está descrita no primeiro dos evangelhos da nossa Bíblia, Evangelho segundo Mateus, porque é considerado por todos os missiólogos como a comissão mais completa, por isso eu deixei no final alguns fatores que nós estamos estudando ao longo da semana. Em Mateus 28, versículos de 18 a 20, nós lemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós percebemos com a leitura de todos esses comissionamentos dados por Cristo Jesus? Eles são semelhantes em alguns aspectos, porque todos eles apontam para uma responsabilidade que a igreja não pode perder de vista e que não faria se não fosse ordenada explicitamente, porque requer uma medida de dedicação. E todas elas falam sobre a expansão do reino de Deus numa lógica de espalhamento, como Johannes Blau falou, não a ideia de concentração, mas de expansão. Cristo Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Agora vejamos o que esta grande comissão segundo Mateus nos diz. Primeira atividade. Há uma única ordem, um único imperativo na língua grega em que foi escrito no Novo Testamento, que é façam discípulos, fazei discípulos. Está traduzido no português também o ide, mas ide na língua grega não está no imperativo aqui em Mateus. Aqui está no particípio que nós traduzimos como gerúndio no português. O particípio tem uma certa complexidade na língua grega, declina, conjuga, mas é ótimo para traduzir, porque é tudo traduzido só no gerúndio, né? Fica mais fácil. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: você tem uma tarefa, um encargo, uma responsabilidade, que é a mais abrangente e que acaba envolvendo todas as outras. Porque, veja, ao fazer discípulo, que é fazer discípulo, façam discípulos. Para fazer discípulo é preciso evangelizar, pregar o evangelho, Marcos. Para fazer discípulo é preciso testemunhar de Cristo e falar do arrependimento. Para fazer discípulos é preciso ir ao encontro. Então, isso envolve todas as outras. Por isso que a grande comissão é considerada mais completa. Isso é importante ser dito porque muitas pessoas pensam que a tarefa missionária da igreja é só evangelizar. Ou a tarefa da igreja, tanto local quanto final, é só evangelizar. Não, não é. A evangelização é a porta de entrada para alguém entrar na igreja e ser cristão. Mas ele só entrou. A partir de agora você tem que formar essa pessoa como um seguidor de Cristo. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo é fazer com que alguém amadureça em seguir a Cristo Jesus. E, portanto, para isso, os 3 verbos auxiliares do comissionamento, que é indo, batizando e ensinando. Para que alguém se torne um discípulo de Cristo, é preciso que alguém vá até ele. Por isso que Jesus disse, indo. Quando vocês forem, à medida que vocês estiverem obedecendo às comissões e até às outras todas, à medida que vocês saírem de sua zona de conforto, à medida que vocês saírem apenas de onde vocês estão, de sua igreja, seu bairro, sua cidade, vocês saírem, à medida que vocês vão, vocês façam discípulos. Vocês anunciam o evangelho para quem não conhece o evangelho, vocês falem de Cristo para quem não conhecia Cristo, para que aqueles que estão fora da aliança entrem na aliança e sejam integrados na igreja, batizados. Os nossos filhos já foram batizados. Por que eles não precisam ser batizados? E por que há uma interpretação errada que eles respeitam? Porque aqui é para batizar a criança. Não tem nada a ver com batizar a criança. A criança batizada ela já está dentro do pacto, está dentro da igreja. O trabalho missionário é alcançar quem não está na aliança, está fora. Aquela pessoa vai ouvir o evangelho, vai ser treinada na fé cristã. Não, é isso que eu quero. Então ela vai ser integrada, batizada. Mas terminou isso depois que a pessoa professou a fé e batizou? Não. Ela vai crescer como discípulo de Cristo. É um projeto de vida toda. Por isso que o Senhor Jesus disse, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é a competência do ministério local da igreja. Presta atenção, local. Não é toda a responsabilidade da igreja. A igreja não pode ser negligente nessa tarefa de ensino. Por isso que eu defendo a pregação continuada da Escritura, profundo, o ensino profundo. Você vai encontrar várias playlists aqui de teologia, de vida cristã, de outros aspectos, de piedade, porque nós temos que aprofundar, entender tudo o que Deus tem para a nossa vida. O apóstolo Paulo disse, não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O discipulado nunca termina.
Não são 13 lições apenas que você estuda com uma pessoa quando ela está convertida, mas é a vida toda. Essa é a tarefa da igreja. Fazer discípulos. Fazer discípulos é levar desde o não conhecer o cristianismo até ser um cristão maduro. Isso dura a vida toda. Qual é a mensagem? A mensagem é de tudo o que está escrito. Isso vai incluir o arrependimento de pecados, a fé salvadora em Jesus Cristo, o arrependimento, o próprio Cristo Jesus sendo aplicado em todas as áreas da vida, como nós falamos anteriormente. É preciso anunciar sempre Cristo, mas tudo o que ele ordenou. A pessoa saber relacionar com trabalho, se relacionar com família, saber relacionar com Deus mesmo na vida, tudo. Qual é a esfera? Qual é a abrangência? O Senhor Jesus vai dizer aqui, todas as nações. Ide e fazei discípulos, diz, em todas as nações. Todos os grupos humanos, poderia ser melhor traduzido. Ta ethne, que nos dá a ideia de etnia ou ideia de povos e grupos. Não é simplesmente nação geopoliticamente falando, porque o Brasil, por exemplo, tem mais de 200 grupos étnicos distintos. É cada um deles, é cada grupo. Onde tiver um grupo humano com língua própria, com cultura própria, ali é um grupo que precisa ser alcançado com o Evangelho. Ali precisa fazer discípulos de Cristo. Ali haverá de ser constituída uma igreja de pessoas que conhecem a Cristo. Qual é a capacitação para fazer isso? Eu disse, poxa, tremenda. O Senhor Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias. Sou eu quem estabeleço a minha igreja. Eu estarei com você, com uma igreja obediente, com uma igreja que está disposta a não apenas cuidar dos que já são seus, mas ir buscar aqueles que Cristo já preparou para serem seus. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Nos dias mais difíceis, nos mais fáceis. Nos dias mais gloriosos, nos dias menos gloriosos. Nos dias em que tiver muita colheita, muita gente convertendo, e naqueles dias que ninguém parece ter interesse nenhum. Cristo está conosco. Qual é a autoridade para a igreja fazer isso? Ele diz, é a de Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então presta atenção, irmão. Presta atenção, minha irmã, em Cristo Jesus. Se envolver com a tarefa missionária não é uma opção, não é uma idiosincrasia, não é um projeto pessoal. É uma ordem de Cristo Jesus. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, considerando quem está falando, você que é a igreja ouça, façam discípulos de todas as nações. Todos nós como igrejas e como indivíduos devemos estar envolvidos com isso. É verdade que nem todos iremos ao outro lado do mundo, mas todos nós devemos estar envolvidos. Devemos orar, devemos contribuir, devemos testemunhar à medida que a providência divina nos dirige. Devemos apoiar e dar condições àqueles que o fazem. É este o comissionamento de Cristo para a igreja, o encargo, a tarefa, não é uma opção. Que Deus nos dê graça. Oremos ao Senhor. Deus bendito, ajuda-nos a sermos obedientes e dá-nos a alegria de constituirmos discípulos de Cristo, igrejas tuas, desde onde estamos, formando os nossos filhos, os visitantes, para verem para a tua glória e até os confins da terra, constituindo igrejas para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos. É o que te pedimos em nome do teu Filho. Amém. Deus nos abençoe, queridos.